Boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus possa fazer morada em nossos corações e hoje mais do que nunca possamos, ao deixar esse local fraterno, deixá-lo melhor que aqui chegamos. Trouxemos para a reflexão na noite de hoje um versículo, 5º, capítulo 9, Tiago. Ele diz: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Não vos queixeis. Nós sabemos que hoje, mais do que nunca, a queixa se faz presente no nosso dia a dia. O queixume parece que é irmão siamês do ser humano. Nós não conseguimos nos libertar, porque nós nos queixamos de tudo e de todos. Qualquer fato é motivo de queixa. Combustível sobe, reclamamos. A temperatura foge à normalidade, reclamamos. Se um pouco de frio, reclamamos. Então, me parece que está arraigado ao ser humano essa queixa, esses reclamos. E, como diz o benfeitor, mergulhar o divino dom da palavra no vaso lodoso da queixa é o mesmo que inflamar, quer dizer, acender preciosa lâmpada no conteúdo da caixa de lixo. É a mesma coisa. Diz mais: não transformes a própria frase em lama sobre as chagas abertas. Né? E o que é mais importante? Para extinguir a cultura do ódio. O ódio hoje, abrindo um parêntese, ele está feliz no mundo inteiro. Ele está alegre. As guerras entre nações, as guerras fratricidas na África, as guerras que nós temos aqui no Brasil, nós sabemos. Então o ódio parece que cada dia que passa ele está mais vivo. É aquela brasa incandescente. Tudo é motivo para desentendimento, tudo é motivo para queixa. Tudo é motivo. Tudo é motivo. Por isso que nós trouxemos para o estudo da noite, dando como título o entendimento. É necessário, é urgente que passemos nós a nos respeitar, compreender, entender o nosso irmão de jornada. Então, para extinguir a cultura do ódio nas áreas do mundo, imaginemos como seria melhor a vida na terra se todos cumpríssemos fielmente o compromisso de reclamar menos. Nós nunca estamos contentes com nada. Nós temos que chamar a nossa responsabilidade. Se nós temos um emprego X, estamos reclamando, gostaríamos de ter um emprego Y. Enfim, não é preciso aqui citar,
mas nós efetivamente, cultuamos esse vício que tanto mal faz ao mundo. E é com os reclamos que nós vamos adubando esse vício mãe que se chama ódio. Porque é de atritos mínimos que nós partimos para atitudes extremas. Todo desentendimento, por menor que seja, se não for brecado à hora certa, nós temos um desastre aí à frente, uma tragédia. É um pequeno desentendimento entre marido e mulher e já alguém ceifa a vida de um dos consortes, principalmente o homem. Então, daquelas coisinhas mínimas, um desentendimento mínimo dentro de casa, às vezes acontece algo terrível. Então é preciso começarmos a cultuar a cortesia, e a qual nós recusamos sempre. Porque através da cortesia nós vamos chegar ao amor. Nós temos vergonha de ser cortês. Nós temos muitas vezes vergonha de sermos cortês. Implantamos a animosidade onde a harmonia reinava antes. É um pequeno desentendimento. Instalamos o pessimismo com a formulação de queixas desnecessárias, ou criamos obstáculos onde as grandes realizações poderiam ter sido tão fáceis. Quantas vezes nós, com o nosso silêncio, nós conseguimos resolver problemas graves. É como diz Emmanuel: a esponja do tempo tudo resolve. Quando temos um problema difícil, insolúvel, triste, que a gente fica extremamente rancoroso, com raiva, colérico às vezes. E se nós formos ao nosso quarto e pensamos, fizemos uma pequena reflexão e deixemos para o dia seguinte, aí no dia seguinte nós vamos, quiçá, até esquecer aquela ofensa, que para nós é ofensa, às vezes para outro não é nada. Porque nós criamos, nós aumentamos sempre. Porque nós somos ainda daqueles que gostamos de cultuar o vitimismo. Para nós, qualquer coisinha é algo terrível. Mas nós não lembramos que aquele que está do nosso lado também é irmão, também tem sentimentos. E por quê? Não desistimos de reclamar. Na maioria das ocasiões, por simples bagatelas. E essas bagatelas nós podemos aqui taxá-las como vaidade, orgulho, prepotência, eu sou mais eu. Então o que diz o benfeitor? Ergue a esperança ao pé dos que desfaleceram na luta. Exalta a excelência do amor perante aqueles que o ódio intoxica. Louva a perspectiva da fé ao lado dos que choram no desencanto. Aponta as qualidades nobres do amigo que caiu em desvalimento.
Destaca as possibilidades de auxiliar onde os outros somente encontram motivos para censura. Desdobra o trabalho restaurador onde o pessimismo condena. Procure o lado melhor das situações para que o melhor seja feito. Por exemplo, veio-me agora essa inspiração. Por exemplo, tem uma roseira. A roseira, o galinho, o caule, está cheio de espinho. Se nós não soubermos chegar até a roseira, nós vamos rasgar nossa mão, vamos machucar, vamos nos ferir. Mas se soubermos, não vai acontecer nada. Então, com esse exemplo, eu digo que nós precisamos compreender aquele que está ao nosso lado. Não existe ser humano, para melhor entendimento, 100% mal, 100% sem amor. Caso contrário, nós estaríamos aqui negando a presença de Deus. Porque Deus é luz e cada um de nós é uma chispa de luz. No fundo, por mais bárbaro que essa pessoa seja, ela tem alguém que ela goste, que ela ame, que ela respeite. Então, se nós passarmos a compreender o ser humano, as coisas vão melhorar. Mas enquanto nós continuarmos reclamando e sermos intransigentes, é o que está aí acontecendo. E quando os obstáculos morais se agigantem, como se a maldade estivesse a ponto de triunfar em definitivo, você não pode dizer algo em louvor da bondade. Cala-te. O que Emmanuel falou para o Chico uma vez? O Chico também, em um determinado momento, ele estava triste, né, frente às iniquidades, às não compreensões, e eu disse: o que foi, Chico? Mas isso aqui. Aí Emmanuel disse: Chico, se você não tem uma palavra amiga a dizer, fica quieto. Como nós agimos, né? Cada um de nós sabe perfeitamente como age em essas situações. Pensa no bem quando não puderes falar nele. Se você não pode fazer, pense no bem. Porque a queixa pode ser comparada a um ácido perigoso que sempre produz dano. Todos nós conhecemos o estrago que o ácido causa numa roupa, numa madeira, enfim, num material. Corrói. É isso a queixa. Quem gosta de uma pessoa queixosa? É evidente que a gente levar algo, um assunto, alguém que aparenta ser uma queixa, é correto? Mas aqui que nós estamos falando é aquele reclamar do dia a dia, como a gente aprendeu com nossos pais. Nunca nada serve, nada está bom. E nós podemos ser alegres, nós podemos ser felizes, mesmo que de forma relativa. Podemos estar alegres de manhã, o dia inteiro, de noite, pode não estar. Mas vamos vivenciar, vamos começar a nos entender.
Hoje ninguém se entende mais, meus irmãos. Por que essa falta de entendimento? No trânsito ninguém se entende. No local de trabalho, nós sabemos o que acontece. Na reclamação surge a maledicência que encoraja a calúnia, fomentando o desrespeito. Olha a ramificação desse vício. O queixoso aclimata-se à lamentação e emaranha-se nos cordéis da teia em que prende. É que nem uma aranha. A aranha anda sobre a sua teia. E nós vai ser assim. O queixoso é uma pessoa dócil? Com certeza não. Guarda sempre consigo aquele tonel de vinagre no coração, aquele azedume. É uma pessoa acre. Ou seja, carrega a noite no espírito. Se pudesse pintar, essa frase não é daqui, mas é de Emmanuel também. Se ele pudesse pintar o céu de negro em pleno meio-dia, não é essa palavra que ele usa, do meio-dia parece que é zenite, sei lá, não me lembro o nome, ele pintaria o queixoso, pintar o céu de negro. Então, o reclamar, o queixar, nós podemos dizer que nada mais, nada menos que é uma rebeldia. É uma insubordinação, meus irmãos. E essa insubordinação é contra quem? Aqui está a questão. Essa insubordinação é contra quem? É contra o ser humano? Não. É contra o nosso Pai Celestial. Se reclamamos do tempo, quem é o tempo? Deus. Se reclamamos disso, aquilo, aquele outro. Então nós temos que parar para pensar e agradecer tudo aquilo que nós temos e aquilo que somos. Nós somos verdadeiramente reis, rainhas, porque nós temos duas pernas para se movimentar, meio às vezes claudicando pelos desvarios do ontem. Temos os braços para trabalhar, levar o alimento à nossa boca. Temos a palavra, os olhos para de enxergar, o olfato. Nós temos tudo. Nós temos o ar de graça. E no mesmo pé de igualdade para todos. Nós temos um sol que serve a todos. E os raios mesmo, às vezes, penetrando os locais mais lodosos, mal cheirosos, pântanos, ele não se contamina e não reclama. Então nós temos tudo, meus irmãos. Quanta gente daria tudo para a sua locomoção? Quanta gente daria tudo para poder se mexer num catre?
Experimentemos fechar os olhos e caminhar nas ruas de Rondonópolis. Vamos testar. E estamos reclamando. Reclamamos. Então, esse reclamar podemos ter como uma rebeldia, uma insubordinação. Então não vale muito fugir ao ressarcimento da dor, complicando o problema que retornará como fornalha de fogo e aflição para a devida solução. Muito bem. Então nós reclamamos às vezes porque temos um problema físico, por exemplo, ou temos algum desequilíbrio orgânico. Mas se nós temos algum problema desse naipe, esse problema é nosso. Nós pedimos para assim vir. E se reclamarmos numa próxima existência, sabe lá Deus quando, nós vamos ver, eu sempre falei isso aqui, nós vamos ver pior. Se hoje nós reclamamos que a situação está ruim para o nosso lado, e se nós não pormos em prática aquilo que todos nós já sabemos, nós vamos pagar um preço muito caro. Vamos. Não apresentemos queixas à cordialidade dos amigos que nos buscam. A queixa cria pessimismo e estimula a ociosidade. O que vamos fazer? Honremos nossos amigos com a esperança, mediante um sorriso confiante. Ninguém sorri mais. Ninguém sorri. E é difícil receber um cumprimento. Eu falo isso no próprio prédio onde eu moro. Às vezes a gente adentra um elevador e a pessoa continua valorizando o TikTok. E a gente tem que ouvir. Aí reclamamos que a vida não está fácil. Mas às vezes nós temos essa única oportunidade de falar algo com esse nosso irmão de jornada, numa farmácia, num mercado, numa livraria, num elevador ou numa piscina. Porque você não sabe se você terá outra oportunidade para encontrar esse irmão, dizer bom dia, como você está? Vamos lembrar de Roberto Carlos. Ei, meu amigo Paulo, como vai você, né? Eu sempre disse, nós temos vergonha de pronunciar a palavra amor. Se nós pronunciamos a palavra amor, nós levamos para o lado concupiscente. Né? E é por isso que sofremos. E eu afirmo e indico aos irmãos que quiserem, Raul Teixeira, fiz o plágio uma vez dessa palestra, porque sofremos quase 2 horas. Então nós sofremos porque queremos, meus irmãos. Eu sei que parece difícil dizer isso, mais difícil é compreender. Mas você, minha irmã, você sofre porque você quer. Cada um de nós sofre porque quer. Aí alguém vai dizer, não, eu não sou. Sofre porque quer. Sim. Trago um pequeno exemplo, bem simples, caseiro. Meu neto levou pau numa disciplina no colégio. Chegou cabisbaixo em casa, achando que a gente ia passar pano quente.
no almoço, eu só disse, o bicho vai pegar. Aí eu perguntei para ele, fulano, você está sofrendo, não está? Sim, vô, estou sofrendo. Quantas vezes o vô falou para você, e quantas vezes você ouviu na casa espírita, o vô falando que nós sofremos porque nós procuramos, porque nós queremos. É verdade ou não é? É, vô. Porque aquilo que nós fizemos de errado vai causar problema lá na frente. E nós vamos ter que resolver o problema daquele dia, mais esse que está aqui. E cada vez vai nessa bola de neve. Então é necessário o quê? Voltando ao tema, a necessidade imperiosa do entendimento. Do entendimento. Da compreensão. Ah, mas eu não sou compreendido. Eu não sou compreendido. Emmanuel responde, você não é compreendido porque você não compreende o irmão de jornada. Porque a dor que tu sente, o irmão de jornada também sente, às vezes um pouquinho mais. Então, meus irmãos, nós estamos aqui nesse planeta Terra para aprender a conjugar 2 verbos só. Servir. O outro todos nós sabemos. Mas servir não segundo as nossas conveniências, mas servir ao próximo. E quem é o meu próximo? É aquela pessoa que se aproxima da nossa pessoa, que precisa, naquele exato momento, ajuda. E nós, muitas vezes, deixamos fugir aquela oportunidade. Porque, enquanto eu estou chafurdando nessas redes sociais, que um dia eu falei e repito aqui, que está gravado, e essas palestras vão para o Brasil por aí. Na maioria das vezes, como dizia um colega meu, que já deixou esse planeta, excrementos mentais. Quando você podia, bom dia meu irmão, como é que você está? Daqui a 10 minutos você não sabe. Daqui a 10 minutos você não sabe se você está vivo, né? No caso, a existência está aqui vivinha, ou não. Nós não sabemos quando algo no nosso corpo humano pede uma atenção imediata. E daí? Todos nós temos defeito, eu também tenho. E muito. Eu não sei se foi nessa casa que eu falei, ou numa outra que eu falei, que eu elenquei 23 virtudes, mas trouxe 37 vícios. Que eu disse que aqueles 37 estão aí comigo, ó, para e passo. E nós somos o quê? Um toco de vela frente a um tsunami. E ainda muitas vezes não queremos entendimento. Não sou de contar histórias pessoais, não. Todo mundo me conhece há muitos anos nessa casa. Mas eu me achava verdadeiramente um verdadeiro atleta, com uma saúde, vendendo saúde. Um simples exame de rotina. Mês passado, quando o médico disse, agora para hemodinâmica, agora, nunca senti nada, para dar e vender, saúde para dar e vender. Fiz o evangelho na quarta-feira, na quinta-feira eu estava internado. 99% da veia mãe entupida. E daí?
que nós somos? Se essa ovelha tivesse dado né? Então, meus irmãos, nós temos que fazer o bem agora, o entendimento agora, porque amanhã, quem sabe é tarde demais. É o que Jesus disse: concilie-te aqui, agora. Conciliemos-nos conosco, num primeiro lugar, e depois vamos bater asa. É o que nós precisamos, meus irmãos. Entendimento. É entendimento. Se houvesse um mínimo de entendimento, nós teríamos a deflagração desse conflito que estamos tendo, Israel e Jerusalém, que ninguém sabe as proporções que podem tomar isso aí. Ninguém sabe. Tudo falta de entendimento, falta de conversar. Não se admite mais isso. Não se admite mais guerras desse naipe. Hoje vive-se uma guerra pior que essa que está lá no Oriente, que é a guerra dos pensamentos também. Então, meus irmãos, é preciso que nós passemos a nos entender. Vamos dar um passo, um passo mais. É preciso que mudemos. Todos nós conhecemos o Evangelho, nós sabemos o que é preciso para sermos melhores. É evidente que erramos, e eu digo seguidamente isso que disse o apóstolo dos gentios, apóstolo Paulo: quando eu quero fazer o bem, é o mal que eu faço. Tudo bem, erramos, não vamos mais errar, vamos lutar, vamos procurar a harmonia entre os seres humanos. Poderíamos falar aqui muito mais, mas não é preciso. Eu quero encerrar dizendo só essa palavra: que os seres humanos procurem viver de forma harmoniosa. Como é que os animais vivem? De forma harmoniosa. As aves vivem de forma harmoniosa. Os peixes vivem de forma harmoniosa. Um formigueiro, que são bilhões e bilhões de formigas, tu não vê uma briguinha entre eles, entre elas. Mas não, onde tem dois seres humanos, há o confronto. E assim é, como disse Jesus, dureza de nossos corações. Primeiro eu, depois os outros. E não é assim, não é assim. Nós queremos ser felizes, nós queremos paz, queremos harmonia, mas façamos uma pergunta para nós: o que é que eu estou fazendo para que isso aconteça em minha vida, na minha família, em meu local de trabalho? Nós temos que pensar o agora. Hoje nós só pensamos daqui 5 anos, lá na frente, mas será que nós vamos estar lá? Será? Vamos nos compreender hoje. Amanhã eu vou lá, converso com ele. Amanhã talvez seja tarde. Concilie-te, ame, respeite, e sejamos felizes, e seremos felizes. Essa é a reflexão da noite de hoje. Nós somos deuses. Jesus o disse: vós sois deuses. Então, vamos pôr em prática isso. Jesus disse: vós sois luzes, brilhe a vossa luz. E a luz ilumina o caminho de viandantes, muitas vezes perdidos. E esse desentendimento, né? Então é isso, meus irmãos. Essa é a reflexão da noite de hoje. Lembrando o versículo de Tiago. Irmãos, não vos queixeis um dos outros, para não serdes julgados.
Que a paz do Senhor Jesus possa continuar com todos e que possamos colocar em prática aquilo que nós sabemos. Roguemos a Deus nosso Pai, a Jesus e os nossos queridos benfeitores espirituais, como sempre estão nos auxiliando, mas que fortaleçam a nossa vontade de sermos cada dia melhores. Lembrando essa colocação, que hoje sejamos melhores que ontem e que amanhã sejamos melhores que hoje. E vamos ver que a nossa vida será melhor e principalmente daqueles que nos cercam. Muita paz a todos, Jesus nos abençoe, que assim seja.